Olá, minha querida turminha! Vamos iniciar mais uma aula com a tia Andréia? A nossa aula de hoje é de português e nós iremos falar sobre o gênero textual fábula. Vamos então relembrar um pouquinho mais sobre esse gênero? Então vem comigo! A fábula é uma narrativa na qual os personagens são geralmente animais, que possuem características humanas. Pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral. Essa lição de moral é encontrada no desfecho da história, tá? Essa lição de moral, ela traz um ensinamento. Quem é que não lembra de ter ouvido ou mesmo lido em algum momento essas historinhas? Com certeza vocês devem conhecer a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, o leão e o ratinho. Na fábula, alguns animais assumem características específicas, conforme o seu comportamento. São animais que falam, que pensam e agem como seres humanos. Muitas vezes, no finalzinho das fábulas, aparece uma frase destacada, chamada moral da história, tá? Essas histórias, elas constroem um ensinamento, uma moral, algo que a gente deve aprender a respeito do que aconteceu. O título aparece destacado com nomes de animais, o leão e o rato, a raposa e a uva, né? A cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre. A fábula também apresenta alguns elementos, tá? O enredo é a sequência dos fatos que vão acontecendo. Tem também o narrador. O narrador é quem conta a história. O narrador, ele pode ser narrador personagem, que é aquele que conta a história e que também participa. E temos o narrador observador, que é aquele que conta como se estivesse apenas observando o que está acontecendo. E os personagens, não é? Que muitas vezes podem ser animais, que adquirem características humanas, né? Como falar, eles também trabalham, tocam instrumentos, cantam, dançam. E tudo isso acontece num determinado tempo, certo? É o tempo em que acontecem os fatos, é quando acontecem esses fatos. E também tem o ambiente, né? O ambiente que é onde acontece, é o lugar onde acontece a história. O enredo é dividido em momentos, certo? Tem a situação inicial, que é onde acontece a apresentação dos personagens e da situação. Nós temos o desenvolvimento, que é a interação dos personagens. Esse desenvolvimento é onde existe o conflito da história, que é um problema em que o personagem está passando, o clímax, que é aquele momento em que a gente tenta descobrir o que está acontecendo. E tem o desfecho, que geralmente acontece um final surpreendente, com uma bela reflexão sobre o ensinamento. E essa bela reflexão é chamada de moral, tá? Agora, vamos observar todas essas características que nós vimos em uma fábula muito conhecida por vocês. Essa fábula se chama O Leão e o Ratinho. E eu vou contá-la agora para vocês. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma bela árvore. Vieram alguns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Ele não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros.
Nisso apareceu o ratinho. Pois é, gente, aquele ratinho que ele poupou de esmagá-lo apareceu e com seus dentes bem afiados roeu as cordas e soltou o leão. Sabe que moral essa história tem? Que ensinamento ela nos deixa? É que uma boa ação ganha outra. Vamos então analisar as características dessa fábula? Primeiro, os personagens são dois animais, o leão e o ratinho. Vocês puderam observar que é um texto curto. Tem um narrador. Será que ele participa da história? Não, né? Esse narrador é um narrador observador. Vocês viram também que essa história teve um conflito, não viram? Pois é, teve um conflito. Teve também um bom ensinamento, que uma boa ação ganha outra, ou seja, gentileza gera gentileza. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir essa fábula. A fábula são textos que são organizados para facilitar a leitura, assim como outros tipos de texto. Mas para a produção de um bom texto, lembre-se de alguns pontos bastante importantes. Um bom texto ele deve ter parágrafos, deve ser organizado com parágrafos. As letras iniciais devem ser maiúsculas. Para facilitar a leitura, esse texto ele deve ter sinais de pontuação. E você deve ter uma boa caligrafia. Vamos à nossa atividade de hoje? Hoje vocês vão conhecer mais uma fábula que tem como título O Corvo e o Jarro. Eu não vou realizar a leitura dessa fábula, tá bom? Vocês vão ficar curiosos e vão realizar a leitura de vocês, da atividade de vocês. Após a leitura dessa fábula, tem algumas questões relacionadas ao texto. Então, façam a atividade com bastante capricho. A nossa aula termina aqui. Obrigada pela atenção. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a nossa próxima aula.